Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Teoria Crítica Literária. E hoje, a partir do texto Reflexões sobre o Romance Moderno, considerando a segunda hipótese de Anatol Rosenfeld, nós vamos ver as correlações entre as vanguardas do século XX, principalmente o expressionismo, o surrealismo e o cubismo, estabelecendo essas relações com o romance do século XX, principalmente na prosa de ficção de James Joyce, Virginia Woolf e Marcel Proust. É interessante percebermos que o Rosenfeld ele estabelece no seu ensaio Reflexões sobre o Romance Moderno 3 hipóteses. A primeira hipótese de que existe um espírito unificador entre artes, ciências e filosofia num determinado período histórico, descontando, obviamente, as particularidades nacionais. A segunda hipótese, que afirma que existe uma desrealização nas artes plásticas, ou seja, a pintura deixa de ser mimética, deixa de representar a realidade tal como ela é apreendida pelos sentidos. E a terceira hipótese, considerando esse espírito unificador entre as artes, existe essa ruptura da ilusão tridimensional, a partir da ruptura da perspectiva na pintura, do expressionismo, do surrealismo, do cubismo e da arte abstrata, e isso corresponde à eliminação da sucessão temporal no romance. Então, a partir de agora, vamos analisar algumas telas do expressionismo, do surrealismo e do cubismo e vamos ver como que a realidade exterior é utilizada apenas como ponto de partida para essas experimentações. A pintura pós-impressionista, ela ganha várias nuances nas correntes figurativas e também nas correntes abstratas, caminhando para um abstracionismo, uma vez que já houve o advento da fotografia. Os artistas plásticos fazem várias pesquisas, principalmente relacionadas às atmosferas apocalípticas, às atmosferas do sonho, do inconsciente, do fantástico, do tenebroso, daquilo que vai além de uma ordenação feita pela razão. Então, com as lições sobre a histeria do Charcot, depois a interpretação dos sonhos de Freud, posteriormente a teoria dos arquétipos do Jung, começa-se a pensar em como trazer esses elementos para a estrutura da obra de arte. E nós temos um dos precursores do expressionismo, que é o Munch, que é um norueguês. Nessa célebre tela chamada O Grito, nós vemos uma atmosfera de pesadelo, típica do expressionismo, essa atmosfera apocalíptica. Há elementos como a personagem, a perspectiva ela já está totalmente borrada, muito mais do que no impressionismo. Embora aparente em primeiro plano que se destaque essa personagem que deu origem àqueles filmes norte-americanos Scream, Grito. Então, essa tela é uma das mais célebres do mundo. Há pelo menos 4 versões dessa tela, feitas pelo próprio Munch. Nós vemos essa figura toda com traços sinuosos, são traços todos sinuosos, não são retos, enquanto há 2 personagens atrás, na ponte, e a própria ponte já tem traços retos. Então nós vemos que essa personagem, com esses traços sinuosos, não pertence ao mesmo paradigma das outras 2 personagens. Ela está a atravessar uma ponte e nós vemos um céu vermelho imenso, que pode ser lido como uma ameaça sentida pela personagem principal, uma vez que no expressionismo a realidade empírica é apenas usada para facilitar a expressão de emoções e visões subjetivas que deformam a aparência. Então esse céu todo com traços vermelhos, é como se fosse essa deformação dessa aparência nessa pintura, porque a realidade empírica ela foi usada para facilitar essa
expressão das visões subjetivas de medo, de angústia, de terror dessa personagem que coloca as mãos nos ouvidos e abre a boca e arregala os olhos. Há várias possibilidades de leitura, inclusivamente com elementos biográficos, de que esse céu estaria relacionado a uma erupção do vulcão Krakatoa em 1883 e por isso o céu estava vermelho, ou ele pode ser simplesmente essa questão da expressão da ameaça. Nós vemos bem no fundo, quase no canto inferior direito, se nós ampliarmos, nós vemos um contorno de uma igreja, mas algo muito mais distante. Nós vemos essa sinuosidade dessas linhas para trazer essa atmosfera de pesadelo. Já no surrealismo, nessa tela do Salvador Dalí, chamadas Metamorfoses de Narciso, que foi feita em 1937, e essa tela foi mostrada para o Freud. E há uma circunstância biográfica interessante que o Salvador Dalí comenta que essa tela foi como se ele exorcizasse o seu narcisismo. Nós vemos, a partir do método paranoico crítico, que a representação do mito clássico de Narciso, existe essa metamorfose de Narciso. Na figura em amarelo, nós vemos essa figura a se contemplar numa superfície de água parada, uma rachadura na cabeça, e depois, na figura ao lado, nós vemos que parece duplicar a figura do lado esquerdo. Então essa figura do lado direito ela como se duplicasse a outra figura. Aparece na sua configuração aparece um dedo com uma unha a segurar um ovo, e desse ovo, do bulbo desse ovo, sai uma flor, que é a flor narciso. Então, nós vemos na figura em amarelo uma sombra no cabelo, que se assemelha à rachadura do ovo na figura ao lado, ou seja, Narciso já está morrendo, porque Narciso ele acaba por morrer ao contemplar sua própria imagem. A mão segurando o ovo representa a criação de uma vida nova. No mito clássico que aparece nas Metamorfoses de Ovídio, aparece essa morte e renovação, já que morre Narciso nas águas, mas surge a flor Narciso. Nós vemos essa rachadura na mão ossificada e nós vemos uma reelaboração criativa do final trágico do conto mítico, do mito de Narciso. E há bem no fundo, se nós percebemos, bom, primeiro entre as duas figuras. Entre as duas figuras nós vemos várias figurinhas pequenininhas e poderiam ser, algumas leituras dizem que são os homens e as mulheres que se apaixonaram por Narciso, que foram rechaçados por ele. E bem lá no canto inferior direito, aparece uma figura num pódio a se contemplar, que poderia ser o Narciso em seu esplendor antes de ser aprisionado pela sua própria imagem. Então, nós vemos esses vários elementos que estão isolados, dissociados num contexto totalmente insólito. O surrealismo ele tem essa proposta de apenas utilizar a realidade empírica para fornecer elementos isolados num contexto insólito, apresentando uma imagem onírica de um mundo dissociado e absurdo, como aparece em várias telas do Salvador Dalí, como na Persistência da Memória, em que aparecem aqueles relógios derretendo, em que há uma sobreposição desses elementos isolados num contexto totalmente absurdo, nessa questão das profundidades do inconsciente, que não há uma ordenação, tal como os sonhos. Quando nós sonhamos apenas com elementos que aparentemente não dizem nada, aquilo que o Freud chama esse conteúdo manifesto, ele tem um conteúdo latente. Então nós vemos que nessa tela o conteúdo manifesto são as duas imagens, uma em amarelo, uma em branco. Em branco a duplicar a primeira imagem,
no fundo as várias outras personagens, e no canto inferior direito, bem no fundo, a figura pequena num pódio, que aparentemente são elementos isolados num contexto totalmente insólito, porque a segunda imagem parece um dedo com uma unha segurar um ovo do qual sai uma flor, totalmente insólito, mas esse conteúdo, o manifesto, apresenta um conteúdo latente que relê o mito de Narciso. A próxima tela é do Pablo Picasso, intitula As Demoiselles d'Avignon, e nós vemos no cubismo, tanto de Picasso como de Braque, nós vemos que a realidade empírica é apenas ponto de partida de uma redução às suas configurações geométricas subjacentes. Então, nós vemos toda essa composição marcada, essas mulheres que causam estranhamento, essas demoiselles, que seriam prostitutas, de um bordel em Barcelona. Foi a partir daí que o Picasso se inspirou. A princípio, na tela, haveria um estudante de medicina segurar um crânio e mais um outro homem. Esse estudante olharia para o crânio e esse homem olharia direto para as prostitutas. Haveria então uma iniciação sexual desse estudante de medicina, mas isso foi tirado, foram feitos cortes e ficam então essas figuras. Nós vemos que as duas figuras centrais, elas se deleitam com a sua própria nudez e a sua sensualidade. Elas olham para o espectador de uma maneira provocante e sensual. As suas faces são muito mais realistas. Enquanto nós temos figuras com máscaras na parte direita, porque o Picasso, nas suas pesquisas, ele se interessou muito pelas máscaras africanas. Então, nós vemos uma figura no canto superior direito, com essa máscara africana. No canto esquerdo, nós vemos, próximo da arte egípcia, da arte bizantina, essa representação frontal. É uma figura de perfil, mas ela está a olhar para nós. Então, o rosto está a olhar para nós. O que nós vemos? Que no cubismo, a realidade ela é vista em várias perspectivas, não é apenas uma única perspectiva. Então, nós vemos os objetos sendo representados ao mesmo tempo de frente, de trás, de lado, etc, etc. Então, é interessante perceber que essa multiperspectiva, ela rompe com a perspectiva tradicional. Não há um plano de fundo. Todas essas figuras estão ao mesmo tempo de frente no mesmo plano. Tanto os objetos que estão sobre a mesa, como essas figuras, é como se elas estivessem, não houvesse uma profundidade. Todas estão exatamente no mesmo plano, uma vez que aparece que elas são reduzidas a essas configurações geométricas. E nós vemos, a partir dessa hipótese, chegando às artes abstratas, que o Anatole Rosenfeld comenta que existem como, já que a perspectiva cria essa relação homem e mundo, com a ruptura da perspectiva, vamos entender a perspectiva como se fosse um cordão umbilical entre o homem e o mundo, que causa esse distanciamento. Cortando esse cordão umbilical, ou a mente humana é absorvida dentro do mundo, ou o mundo é absorvido dentro da mente humana. Quando o mundo é absorvido dentro da mente humana, ou seja, o fluxo psíquico absorve totalmente o mundo, é o que ele chama de enfoque microscópico, que apenas uma parte, é como se colocasse um inseto num microscópio e se ampliaria apenas uma parte. Nesse caso, seria o fluxo psíquico, como acontece na pintura em Kandinsky, em que os conteúdos psíquicos totalmente desordenados, a partir de uma combinatória muito mais de cores do que de linhas e de traços e de uma ordenação de objetos, o que ocorre é
esse fluxo psíquico que se espraia na tela. Já o enfoque telescópico, o mundo é um mundo que absorve o homem. O mundo é reduzido a estruturas geométricas em equilíbrio que absorvem o homem e que nós encontramos em Mondrian, principalmente nessa tela, a natureza morta com vaso de gengibre, em que há apenas configurações geométricas, todas superpostas, vistas de frente, de lado, de trás, e um vaso verde. Então, nós vemos essa múltipla perspectiva que rompe com a perspectiva tradicional. Segundo Rosenfeld, o desenvolvimento da pintura levou do fenômeno individual árvore, aquela representação pictórica de uma árvore, de uma realidade tal como ela é vista pelos sentidos, ou seja, vemos uma árvore, desenhamos a árvore tal como a vemos, levou então desse fenômeno individual à linha ou a cor pura, apenas com uma representação de linhas, de cores e até chegar a uma organização abstrata da superfície, como nós vemos a árvore cinzenta do Mondrian em 1911, nós vemos ainda as linhas, nós vemos o caule e os galhos, isso nos dá ainda a ideia da árvore, e na árvore em flor de 1912 nós temos apenas a superposição dessas formas geométricas em que praticamente se perde a representação árvore, em que se chega apenas a um contraste de formas que representam os galhos e de formas mais arredondadas que representariam as flores e os frutos. Portanto, ao comparar o enfoque microscópico e o enfoque telescópico na pintura, já que existe um espírito unificador entre artes, ciências e filosofia, e já que a desrealização da obra de arte pictórica, com a ruptura da perspectiva, com o constante borrar da perspectiva até desaparecer totalmente a perspectiva, rompendo com a ilusão do espaço tridimensional, existe no romance a dissolução da cronologia. E existem dois enfoques, um enfoque microscópico, que é o mais comum, em que o fluxo psíquico absorve totalmente o mundo, em que há uma focalização ampliada de mecanismos psíquicos com uma dissolução da cronologia, e ao dissolver a cronologia, como se os relógios tivessem sido destruídos e se desse muito mais importância ao fluxo de consciência e à sua radicalização no monólogo interior, em que não há mais um ente como narrador extra-diegético que estaria fora da narrativa, ou um narrador intra-diegético que narra o passado dado como passado, mas o narrador ele está totalmente envolvido com a matéria narrada e muitas vezes ele narra na sua atualidade presente, como é o caso do conto Além do Ponto, do Caio Fernando Abreu, de Morangos Mofados, em que há todo um percurso do narrador, em que o narrador se modifica a maneira que se modifica o narrado. Então, muitos romances narram na sua atualidade presente para diminuir a distância entre o narrador e o narrado. Dissolve-se então a cronologia, uma vez que importa muito mais o tempo psicológico, e portanto se dissolve também a motivação causal e o enredo, e ocorre também uma desmontagem da pessoa humana, como diz o Anatol Rosenfeld, com essa dissolução da personalidade para fazer com que apareça o seu inconsciente ou inconsciente coletivo, já que no fundo nós sempre repetimos as mesmas estruturas arquetípicas dos vários mitos, dos heróis despedaçados e sempre recompostos, como em Macunaíma, da conspurcação da terra prometida, como aparece em romances de William Faulkner, da encenação do drama de Fausto e do Pacto Diabólico, que nós não sabemos se ocorreu ou não, nas Veredas Mortas, como ocorre em Grande Sertão Veredas, e a interminável viagem do herói homérico, como ocorre em Ulisses de James Joyce, em apenas um único dia. Então nós vemos essa dissolução da personalidade a partir desse enfoque microscópico que acentua esses vários mecanismos psíquicos,
Por outro lado, nós temos o enfoque telescópico, com um telescópio que faz com que todo o homem seja absorvido e reduzido junto com esse mundo nessas estruturas geométricas. O que pode acontecer é um enfoque das personagens somente de fora, sem vida psíquica, destacando o comportamento exterior e diálogos, como na técnica do behaviorismo. Muitas vezes são personagens estranhas, objetos sem alma, num mundo estranho, sem comunicação, como acontece no romance L'Étranger, O Estrangeiro, do Albert Camus, por mais que seja narrado em primeira pessoa, mas essa personagem não tem nada a contar da sua vida psíquica, ele passa na vida. E mesmo quando ele mata um árabe, ele diz que ele matou movido por reflexo, o tribunal tenta instaurar motivos e julgá-lo e condená-lo, estabelecendo uma culpa que ele simplesmente não vê nessa lógica desse absurdo. E também nós encontramos romances com uma simultaneidade da vida coletiva em amplos espaços geográficos, muitas vezes com técnicas de montagem próxima do cinema, com montagens de monólogos exteriores, com notícias de jornal, propaganda, estatística e com rápidos cortes cinematográficos, como ocorre no Mês da Gripe do Valêncio Xavier. Então, para mostrar todo esse caos deste mundo que absorve o homem, utiliza-se então toda essa técnica de montagem com vários elementos ao mesmo tempo, uma vez que se quer mostrar a simultaneidade das coisas, tal como ocorre no cubismo, essa simultaneidade dos elementos. Então, nós vimos na aula de hoje como que essa relação entre artes, como que a partir dessa hipótese de um Zeitgeist, de um espírito unificador entre artes, ciências e filosofia, como a partir da desrealização da obra de arte, da ruptura da perspectiva que criava esse mundo tridimensional, como se o mundo fosse projetado pela consciência do homem, quando o homem percebe a sua precariedade diante desse espaço, quando ele vê que esse espaço não está tão alargado, mas sim estreito, como diz o Auerbach, principalmente no contexto da Primeira Guerra Mundial, com essas várias inovações técnicas que diminuem as distâncias, esse homem vê que essa realidade, ela já não é aquela realidade aprendida pelos sentidos. Então, muitos desses escritores tentam desmascarar essa realidade epidêmica, vendo outras realidades como realidades mais oníricas, mais metafísicas, realidades mais internas. Por isso, o romance desenvolve técnicas como o fluxo de consciência, o monólogo interior, que fazem com que todo esse material psíquico se espraie. E o próprio Rosenfeld comenta como um eu que ocupa totalmente a tela do romance. Presente, passado e futuro abarcados juntos nessa atualidade presente. Então, isso é apenas um pouco desse texto. Obviamente, esse texto examina, não com tantos detalhes, mas examina alguns desses romances. O que eu procurei trazer aqui é principalmente as telas e como que essas telas, ao longo do que eu chamo de metamorfoses na arte, como que gradativamente a realidade empírica vai perdendo espaço, essa distância entre homem e mundo, com essa ilusão tridimensional causada pela perspectiva, vai desaparecendo, a ponto até de essa realidade ser reduzida a configurações geométricas, como ocorre na vanguarda chamada cubismo. Então a arte de vanguarda, ela se opõe a essa mímese, a essa representação da realidade como é vista pelos sentidos, e propõe essas várias pesquisas ao longo de outras realidades. Então por hoje é só.